Muito bem, hora de oração, mais um dia nesse propósito de oração, de jejum e de darmos uma boa olhada no livro do profeta Daniel. Como você está? Como tem passado? Espero o teu pedido de oração, queremos clamar e estarmos juntos na presença do Senhor em nome de Jesus. Daniel no capítulo 2 e o versículo de número 39 em diante, diz assim: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Até aqui. Eu estava falando nesse último vídeo, que você possa ter acompanhado, se não dê uma olhada, que Daniel traz então a revelação da estátua. A cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, o próprio reino da Babilônia. Todas as suas implicações, eu estava dizendo, a Babilônia destruiu o templo, levou todos os utensílios do templo, imagine, de Jerusalém, levou cativo os reis, os nobres, queria doutriná-los em sua cultura, assenhorá-los em suas mesas e vinhos e tudo, para que, adiante desse ensinamento babilônico, caldeu para eles voltassem para suas terras, levassem a cultura da Babilônia, e assim eles usavam então esse domínio. E eu estava orando e dizendo, nós temos que quebrar e repreender esse domínio dessa cabeça de ouro, o que de fato já aconteceu, mas no âmbito espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então, as características de domínios, da tentativa de domínios de Satanás estão por aí. Então, isso é muito sério. Mas eu quero falar com você hoje sobre o segundo reino. O primeiro eu já falei no último dia. Mas ele disse, no versículo 39, depois de ti, falando a Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, se levantará outro reino inferior ao teu. Qual era esse outro reino? Então é a segunda parte da estátua, os braços e os ombros, os braços e o peito, que era de prata. Então os braços implicam em dois lados, dois braços, o braço direito e o braço esquerdo. É onde você vai ver Daniel passando por todos esses reinos, porque a estátua em suas partes representavam os reinos que sucederiam depois da Babilônia, até os dias de Jesus, o Império Romano. Veja, esse império então tinha dois braços, é o Império Medo-Persa. Dario o Medo, que está em Daniel no capítulo 6, e Ciro o Persa, que foi este que determinou a volta do povo depois, determinaria depois a volta do povo da Babilônia para Jerusalém, para que fosse reconstruído o templo. Então, muito importante isso, porque você vai ver que exatamente o Império Medo-Persa, a segunda parte da estátua, é que trazem a destruição da Babilônia, invadem com seus generais a Babilônia e destroem completamente a Babilônia. Não mais nos dias de Nabucodonosor, mas depois em Belsazar, o filho dele e o neto dele, assim por diante. Nós vamos ver adiante do livro de Daniel. Então era um outro reino, o reino Medo-Persa. Você vai ver Daniel no capítulo 10, essa menção tremenda, Daniel naquela oração e buscando a Deus e clamando em jejum. Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ele recebeu a visitação, Daniel, do anjo Gabriel. Traz esta revelação a ele, as tuas palavras foram ouvidas por causa da tua palavra que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então veja, a segunda dimensão, a segunda etapa da estátua, que era de prata, representava este principado da Pérsia, que era o reino da Média e da Pérsia, o reino Medo-Persa, e que no fundo é revelado no próprio livro de Daniel como um principado terrível, com seus reis e generais, empalavam, tocaram terror ao redor do mundo inteiro, em guerras em todos os países da época e domínio sobre todos eles. Então, os reinos, ou seja, os principados, eles foram se sobrepondo uns aos outros. Mas Deus já havia feito saber, Deus já havia revelado, através do profeta Daniel,
na interpretação do sonho dado ao próprio rei Nabucodonosor. Todo este simbolismo e tudo aquilo que implicaria naqueles dias. E depois nas outras visões, como eu já mencionei, dos animais e das outras revelações de Daniel, a repetição em outros níveis, de outras maneiras, são mostrados também esses mesmos demônios, vamos dizer. Então, principados que usam impérios, que têm por cabeça os seus reis. Olha que coisa. Demônios que atuam em determinadas áreas de domínio e conquistas e que são representados por líderes. Não é impressionante isso? Amém? E em nome de Jesus, que todo domínio e toda a armação de principados, potestades e dominadores, que são demônios terríveis, que querem trazer domínios e envolver e enredar as nossas vidas, famílias ou ministérios ou futuro ou destino, querem enredar de alguma maneira, que são representados por pessoas. Em nome de Jesus, Deus te revele, te mostre nesse propósito, nessa campanha, e caia por terra realmente. E nós não sejamos roubados, porque muitos estão sendo enfermados, muitos estão sendo levados a enfermar, ficando doentes. Muitos estão inadvertidos, não vão a uma consagração, a um jejum, a resistir, a entender realmente as coisas espirituais. E tem gente dando bobeira na frente da televisão, gastando horas e horas por aí. Não tem um ministério, senão cuidar da sua própria vida. Queridos, em nome de Jesus, é um alerta. Tem uma série aí no canal do Atalaia. Vá ver com detalhes. O último vídeo aí, nem vou mandar no canal. Em nome de Jesus. Então quero apelar ao seu bom senso, porque isso daqui, o Espírito de Deus colocou no nosso coração nesses dias, é uma leitura que você pode fazer a qualquer tempo da sua vida. Mas a palavra de Deus, ela vem em tempo oportuno, para alertar, para corrigir, para posicionar, para revelar, para ilustrar os nossos caminhos, para nos preparar, para que tenhamos então esta vitória. Daniel prevaleceu diante de todos os principados e potestades. Daniel prevaleceu diante de todos aqueles reis. Imagine então a autoridade, o poder, o mover do Espírito de Deus sobre aquele homem. Quanto mais em nós, que hoje temos toda essa sabedoria e esse conhecimento à nossa disposição, o mover do Espírito Santo de Deus em nós, a autoridade do Senhor em nós e o poder do nome de Jesus. Então, toda e qualquer emboscada que você possa ter sofrido vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? O que aconteceu, para encerrar essa questão da Pérsia? O que aconteceu é que eles se tornaram amplamente predominantes em todo o mundo e eles precisavam destruir o grande império da Babilônia. Imagine só, uma união da Média e da Pérsia, que tem autoridade contra a Babilônia, que era o cabeça. Então não era brincadeira. Significa que existem domínios que se sobrepõem a outros domínios. Se eu ou você estamos envolvidos em áreas, em situações que já não nos sentimos bem, já nos sentimos escravizados ou já nos sentimos sem liberdade. Outros, o que significa a Medo-Pérsia nesse simples paralelo? É que outras forças dominantes, terríveis, querem também se sobrepor àquele mesmo domínio, para que você continue refém, continue cativo, mas continue ungido e continue abençoado na presença do Senhor, para que Deus te dê a visão e a revelação, e você não seja destruído, antes prospere, ainda que seja diante de situações que fogem ao seu controle. Todas aquelas situações fugiam ao controle de Daniel. Ele não era o rei, ele não podia destruir um exército, mas ele poderia servir a Deus e viver uma vida abundante, amém? Mesmo diante daquelas situações. De modo que nós, mesmo diante desse mundo, cenários políticos terríveis, daí a pouco tem eleição e está vindo 2022 aí, onde o mundo todo estará em polvoroço, eleições e tantas coisas, enfim, escute bem, em nome de Jesus, no mundo que é a Babilônia e seus domínios e aquilo que é preponderante em todas as áreas, seja no âmbito pessoal, seja em todos os âmbitos, familiares, de relacionamentos, profissionais, em tudo. Deus tem vida abundante para você, mesmo diante de principados, potestades, para que você e eu possamos prevalecer como o profeta Daniel
em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado por estes dias desta leitura e desta pequena reflexão, porque ilustra de maneira profunda ao nosso coração o que o Senhor tem a realizar e tem a nos dar. Alcança-nos, visita-nos, alerta-nos, fortalece-nos e abençoa-nos, Pai, para que diante das concorrências e dos domínios e das fases onde os próprios demônios, onde os próprios reis e governantes, onde os próprios líderes, em qual área seja, estão se degladiando e se destruindo, Pai, nós não sejamos atingidos, nós sejamos preservados, a nós, a nossa casa, a provisão da nossa família, porque como Daniel queremos, Senhor, discernir esta estátua e suas dimensões. Queremos estar em consagração, vigiando, fortalecidos e renovados em sua presença, em nome de Jesus. Visita, alcança e abençoa cada servo, cada serva tua. Dá graça a eles, meu Deus. Desperta um tempo de jejum, de oração, de consagração sem igual, de temor, de santidade no corpo, na alma, no espírito. Dá graça para que a disciplina seja, Senhor, implementada, para que hajam mudanças e caiam por terra em nome de Jesus hábitos demoníacos e malignos. Em nome de Jesus, Senhor. E os convites do mal e as obras das trevas e as intrigas de Satanás e seus demônios caiam por terra uma a uma. Porque em todas as coisas queremos dar graça ao Senhor. Porque assim como a cabeça de ouro, Nabucodonosor e a Babilônia foi destruída pela Medo-Pérsia, não ficará pedra sobre pedra, o Senhor Jesus disse, sem que tudo seja destruído. Mas o Senhor diz, em 3 dias reedificarei este templo. Dá graça àqueles que sofreram derrotas e destruições, daqueles que escolheram, Senhor, a cabeça de ouro e foram destruídos junto com Nabucodonosor, nesse âmbito espiritual, pelo outro principado que veio preponderante. Oh, meu Deus, abençoa, dá graça, confirma a tua obra, em momentos de passagem, em momentos de mudanças, em momentos, Senhor, de domínios, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe iludidos com carne e sangue, antes preserva-nos, Senhor. Alcança cada servo e cada serva tua que pode orar comigo agora, onde existe carência, onde existe necessidade, onde, Senhor, buscam pelo bom encontro, onde esperam há anos em áreas de suas vidas, onde, Senhor, existe um temor e um medo tão grande à porta da sua própria casa, onde está a enfermidade, onde está, Senhor, o desemprego, onde estão os filhos rebeldes, onde estão parentes e familiares desviados, Senhor, inconvertidos. Deus de poder, põe a tua mão, age, põe a tua mão, age, quebra todo jugo. Te pedimos, te agradecemos, Senhor, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estou fazendo uma explanação simples da Babilônia e desses principados, porque ao longo do livro de Daniel muitas outras características virão. Mas guarde isso no teu coração, é muito importante, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.